Pessoal, bom dia. Vamos lá para o nosso 8º encontro contábil, né? A gente já fez uma boa caminhada. Na aula passada, a gente falou sobre arrendamento. E, assim, eu fiz aquela planilha porque quem milita na área contábil sabe como é que funciona. Por exemplo, se você tem um sistema, como o POC, onde a empresa tem o máximo de interesse na apresentação do resultado, na apuração, você tem um TI inteiro à disposição, tá certo? Agora, quando você tem uma situação dessa, onde a legislação te obriga a tomar uma atitude, e isso aí é interesse da contabilidade, a primeira coisa que o cara vai falar para você é o seguinte: Rubem, vai fazendo isso aí na planilha Excel, depois a gente vai preparando o nosso sistema aqui, depois a gente faz e te entrega o sistema completo. E na prática, quando você pensar que não, você está com uma planilha Excel de 50 megas e 300 abas. É ou não é, Ed? Entendeu? Assim, então, eu mostrei a sistemática de cálculo, como seria a contabilização dos juros, como que seria a contabilização da depreciação, item a item, exatamente para ilustrar a vida e ajudar a vida de quem está militando nessa área, tá certo? Então, assim, e a gente, na verdade, a gente não encerrou o tema naquele dia, ficou faltando abordar 2 aspectos que eu vou fazer aqui agora com vocês. Vamos lá, eu já me apresentei para vocês, meu nome é Rubem, né? Eu sou contador por formação. Ficou faltando a gente falar os impactos práticos para análise financeira do arrendamento, tá? A primeira coisa é que altera o custo de capital de terceiro, porque você passa a reconhecer um ativo de financiamento, né? Um passivo oneroso. Então, obviamente, que vai alterar a sua estrutura de capital, ok? Altera os indicadores de liquidez, porque quando você registra esse passivo, parte desse passivo é a curto prazo, parte a longo prazo, então você altera os índices de liquidez corrente, índice de liquidez seca, o índice de liquidez geral você altera sensivelmente, porque você reconhece uma parcela de longo prazo. Altera o EBITDA, porque no passado você tinha despesa com aluguel. Essa despesa com aluguel era considerada uma despesa administrativa, né? Ou seja, então ela reduzia o EBITDA. Quando você tira da despesa administrativa e passa para depreciação e passa para despesa financeira, você obviamente que aumenta o EBITDA, ok? Tá certo? E a outra alteração, e consequentemente se altera o EBITDA, tem aquele demonstrativo de fluxo de caixa, que a depreciação alteraria também lá, entendeu? Então, são alguns efeitos práticos que ocorreram, tá certo? Com essa alteração contábil, isso a partir de 2019, tá, gente? Aliás, o grande impacto foi a partir de 2019, que você tem que reconhecer todos os seus arrendamentos, tá? Alguma questão, gente, aí? Podemos passar para frente? Ok. Hã? Segue, Rubão. Beleza. Vamos lá. E eu não mencionei também, existem 2 tipos de arrendamento, tá? Primeiro o financeiro, que é o leasing financeiro. O leasing financeiro é quando você, na essência, é quando você tem a intenção de comprar o bem, na verdade. Você só fez uma operação de leasing, mas, assim, no final você vai ter o bem e a sua intenção era comprar o bem. Você só fez uma operação de arrendamento para efeitos tributários, né? Para efeitos fiscais. Então, na norma antiga, esse item você reconhecia. E você tem o operacional. E é o seguinte, o operacional você não contabilizava antes. Então, a partir de 2019, o grande impacto foi isso, porque aí todos os aluguéis, tudo você teve que passar a contabilizar, independente de ser financeiro ou operacional. Na prática, contabilmente, deixou de existir essa diferença. Ok? Alguma coisa aí, gente? Podemos passar, então, para frente?
Vamos lá. Agora, impairment. A máxima contábil, ela fala o seguinte, que você tem que registrar um ativo pelo valor do custo ou mercado dos dois o menor, ok? Então, é o seguinte, isso prevalece até hoje e tal. Só que é o seguinte, a contabilidade, ela começou a pensar não só nesse aspecto de custo ou mercado dos dois o menor. Ela começou a pensar no valor de realização do seu ativo. Tá? Então é o seguinte, dentro desse fator de realização, a contabilidade deseja espelhar que o seu ativo represente quanto que você liquidaria naquele valor. Obviamente que essa regra ainda mantém, mas assim, ela faz o ajuste caso seja maior, tá? Mas antes de falar de impairment, eu vou falar para vocês um outro fundamento, que é o da reavaliação, tá certo? Não existe, mas assim, ainda tem na contabilidade, vocês vão ver lá, reserva de reavaliação, de avaliação de bens, isso ainda existe um resquício desse fundamento aí, tá? O que era isso daí? A empresa contratava 3 peritos para fazer um laudo de quanto que valeria aquele bem, tá certo? E aí é o seguinte, eles apresentavam esse laudo e a empresa registrava, majorava o valor do seu ativo, né, o ativo imobilizado, em contrapartida, reserva de reavaliação, ok? Então é o seguinte, isso ainda existe na contabilidade. Eu vou mostrar para vocês como que isso era feito na prática, aqui rapidamente. Gente, espera que eu estou apanhando aqui. Tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui como que era mais ou menos, que o entendimento do impairment segue o mesmo caminho. Tá? Bem, posso te fazer uma pergunta? Pode. Enquanto eu estou abrindo aqui... Me diz uma coisa aqui, assim, em termos gerais, você vai fazer aí a reavaliação de ativo, né? O IFRS, não na realidade, colocando tudo a valor de mercado, você não tem essa questão de reavaliação de ativo não ficou passada, entendeu? Porque o impairment se... Ela ficou prejudicada, mas assim, eu vou explicar por que ela ficou prejudicada, tá? Eu vou mostrar assim mais ou menos para vocês. Por exemplo, imagina que você tem um bem que o valor dele era 5 milhões, ou sei lá, qualquer número aqui, um número qualquer, 500 mil. Vamos supor que esse bem era depreciado em 10 anos. Chegou no 4º ano, eu tinha essa depreciação e eu tinha esse valor contábil. Aí a pessoa chamava um avaliador e esse avaliador olhava esse bem e falava assim, esse bem hoje vale 450 mil. Ok, então o valor dele seria 450. Tá? Então, bom, contabilmente, esse bem está registrado por 300. O valor dele seria esse. Então, aí a pessoa contabilizava essa diferença aqui, como reavaliação, ok? Então, esse item aqui passaria a ter esse valor, menos a depreciação, ele apresentaria esse valor na contabilidade, tá? Então, é o seguinte, por que esse instituto foi revogado? Eis a questão. Por que vocês acham? Robert, deixa eu fazer uma pergunta. E pode reavaliar para cima quanto para baixo também, né? Não, aqui quando você fala em reavaliação, é sempre para cima.
tá? Para baixo não faz, não? Para baixo é outro instituto. Ah, tá. Quando você contabilmente vai falar assim, eu fiz uma reavaliação de bem, ou então é proibido fazer reavaliação, é quando você joga para cima, tá? Reavaliação é sempre para cima, ok? Ok. Tá, olha só, vamos voltar. Ela foi revogada pelo artigo 10 da Lei 11.638. Eu posso enumerar 3 motivos da revogação. Tem aquela música do Jorge Benjor que fala assim, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Beleza? Ô, gente, essa música eu acho que vai até aí. O pessoal começou a avacalhar esse instituto. Ok? Por quê? Eu vou dar 3 exemplos, tá? A primeira forma que o cara ia participar de uma licitação. Então, no edital de licitação falava assim, você tem que fazer... Não, antes de eu falar esse caso, qual que era o objetivo da reavaliação? Era o seguinte, gente, imagina a seguinte situação, você tem aí um bem que no mercado custa 600 mil e na sua contabilidade está contabilizado em 400 mil, ok? Para que serve a depreciação? Ela não serve, não é para que você possa criar um tipo de fundo para repor o bem? Na prática, não é isso? Se você está depreciando o bem por 400, quando você chegar lá na frente, que você precisaria repor esse bem, você vai ter que investir mais 200, porque você, teoricamente, não constituiu um fundo. Então, assim, era uma forma da empresa se salvaguardar financeiramente para esse tipo de coisa, entendeu? Por isso é que existe no mundo inteiro o Instituto de Reavaliação. Mas aqui é o seguinte, por exemplo, o cara precisava participar da licitação. No edital falava assim, olha, para participar dessa licitação você tem que ter um patrimônio líquido de R$1 milhão. Aí o cara olhava o patrimônio líquido dele lá, estava 800 mil. O que ele fazia? Ele fazia uma reavaliação para conseguir esses 200 mil, ou 300, ou 400, quanto que fosse, de maneira que ele tivesse patrimônio líquido para participar dessa licitação. Então, o objetivo, a essência da coisa se perdia. Tá? O outro motivo que o pessoal fazia muito isso era o seguinte, eu tenho um patrimônio líquido negativo. Tá? Então, eu venho dando prejuízo, o meu patrimônio líquido ficou devedor, ou seja, é o que a gente chama de passiva descoberta. Ele ficou devedor. O cara fala assim, nossa, mas isso aqui está pegando mal para a minha empresa, isso aí está ruim, blá, 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 blá. Vamos virar esse negócio. Então, o que ele fazia? Fazia uma reavaliação, entendeu? E essa reavaliação ele lançava como reserva de reavaliação no patrimônio líquido, e aí essa reserva de reavaliação fazia com que o saldo fosse credor. A norma não foi feita para isso, entendeu? O terceiro aspecto que o pessoal usava a reavaliação era para diminuir, para prejudicar o minoritário, basicamente, né? Diminuir o dividendo. Porque quando ele fazia a reavaliação, a depreciação ficava maior. Então, ele distribuía o lucro menor. Entendeu? O objetivo era só esse. Então, assim, com base nesse cenário, né, que perdeu a finalidade básica do Instituto, o pessoal resolveu cancelar. Hoje você não pode, porque pelo CPC 27, se não me engano, você pode fazer reavaliação se a lei permitir. A lei não permite, então você não pode fazer. Entendeu? Então, esse foi o Instituto de Reavaliação e isso foi revogado e isso está proibido. Tá? Obviamente que existem contas de passivo de reavaliação. Esse passivo de realização é o seguinte, o efeito tributário se dá quando o item realiza. Essa realização pode ser, se a pessoa falar assim, não, eu tenho uma reserva de reavaliação, eu vou integralizar o capital com ela. Aí, há a reavaliação e a tributação, ok?
Quando o bem vai depreciando, aí também há realização. E essa realização é controlada, né? Para quem não é contador, é controlada na parte B do LALUR, ok? Tem alguma pergunta, gente? Alguma coisa? Eu tenho. Eu não entendi direito nessa questão da realização. Tá. Não, pelo seguinte, Rubem, deixa eu explicar, porque se a norma foi revogada, né? Porque ela perdeu a finalidade, você passou muito rápido, eu não consegui entender de onde aparece essa possibilidade de reavaliação, você entendeu? A realização, entenda que no momento em que se realiza qualquer coisa, você vende, faz uma alienação, em algum momento que você tem uma realização Sim. Mas eu não entendi de como, se a norma acabou, de como que você faz, entendeu? Porque o negócio é o seguinte, você não pode, a norma determina que você não pode fazer, a partir de agora, reavaliação. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vamos supor, né, eu tenho aqui um computador aqui, que custa R$1.000. Eu não posso chegar a pedir três peritos para fazer, ou uma empresa especializada no segmento, para fazer uma reavaliação de maneira que eu coloque, esse computador seu vale 5 mil. Então, eu não posso registrar esses 4 mil no imobilizado contra a reserva de reavaliação, ok? Quando eu fazia isso, eu registrava no LALUR. O LALUR, para quem não sabe, gente, tem duas partes. A parte A, onde você lança o lucro do período e aqueles ajustes que a gente já falou, já deu um exemplo lá. Então, você vai lançando os ajustes daquele período. Isso aqui é uma despesa que a Receita Federal considera indedutível para efeito de imposto de renda. Então, eu coloco essa despesa lá. Ela está diminuindo o lucro, mas eu adiciono para que ele aumente. Ok? E como tem alguns benefícios que a lei permite que eu diminua na base de cálculo, eu vou e lanço. Então, eu coloco na parte B ficam os registros de longo prazo, onde vão influenciar mais de um exercício, como prejuízo fiscal, ou outras coisas. Entre esses itens estava a reavaliação, ok? Aí é o seguinte, como que eu realizo? Eu realizo o mais comum que era pela depreciação. Então, se eu depreciava 1/10 por ano, aí eu realizava também 1/10 dessa reserva, ok? Ou seja, eu tirava 1/10 da parte B do LALUR e adicionava na parte A, aumentando o meu imposto de renda. Porque vocês lembram que a gente falou lá atrás que todo aumento de ativo que não fosse integralização dos sócios, na essência é receita? Então é o seguinte, só que era receita, tinha que ser tributado, só que o pessoal fala assim, não, é uma receita que não se realizou, então ela tem que ficar na reserva, entendeu? Alguns itens, mais para frente a gente comenta sobre isso. Então é o seguinte, se eu pego essa reserva de reavaliação e integralizo no capital, imediatamente eu tenho que adicionar na parte A do LALUR, ok? E assim, vários outros eventos, tá certo? Se eu vendi, por exemplo, a realização já é imediata, coisa desse tipo, né? Ok? Mas isso para quem desculpa, mas isso para quem carregava já a reserva de reavaliação antes. Esse procedimento foi impedido a partir de 2007. Então, de 2007 para cá, não se faz mais a reavaliação dessa forma, ok? Mas até 2007 muita gente tinha. Por exemplo, eu tenho um terreno. Eu tenho aqui terreno não sofre depreciação. Então ele se realiza ou com integralização ou com venda, né? Porque não deprecia, então ele não vai pingando lá. Eu tenho um edifício que eu reavaliei, entendeu? É 20 ou 25 anos que eu tenho de depreciação. Então, ele vai ficar ainda um bom tempo ainda na minha reserva, entendeu? É nesse aspecto que fala de realização. Ainda existe, por isso que eu estou mencionando, e estou mencionando o efeito que existiu, você vai encontrar, mas para cima você não reavalia mais, a não ser, obviamente,
que aplicações financeiras, esses itens aí que a gente até combinou, dos derivativos, que a gente porque na verdade é o seguinte, nós vamos falar sobre derivativo, mas eu prefiro que alguém do mercado fale sobre derivativo, né, como que ele funciona dentro do mercado, para depois eu encaixar os aspectos contábeis, entendeu? Então, assim, estou esperando o Marcelo voltar, ou então o Lobo aí fala basicamente sobre operações com derivativo, né, que aí a gente depois entra com esse tema, que eu acho que vai ser mais enriquecedor, ok? Ô Zé, tranquilo, cara? Tranquilíssimo. Okay. Ô, gente, podemos então passar para o nosso teste de recuperabilidade? Ô, gente, então aí é o seguinte, não pode jogar para cima, ok? Custo mercado dos dois o menor, mas você pode fazer para baixo, desde que esse para baixo represente a recuperabilidade. Porque a gente fala muito em impairment, mas a gente esquece da expressão recuperabilidade, ou seja, quanto que eu vou conseguir recuperar do meu ativo em caso de venda, ou em caso de transferência, ou qualquer outro motivo, tá certo? A gente tem falado lá atrás sobre os tipos as formas com que são apresentados o valor, né? Então, aqui nós temos a situação de dois valores. Primeiro, a figura do impairment é regulamentada pelo CPC 01, né? A lei 11.638, ela alterou o artigo 640, artigo 183 da 6.404. A 6.404 cita somente o ajuste, né? O teste no ativo imobilizado. Mas, assim, a norma já faz para todos os itens, né? Então, todos os itens do ativo estão sujeitos a esse teste, tá? Não só o imobilizado. Tem a deliberação CVM 639 de 2010 e a resolução 1292, que é o NBC-TG 01, do CRC. Então, isso aqui é a norma aplicável, tá? Então, qual que é o objetivo? Estabelecer parâmetros para que os ativos das empresas não estejam registrados por valor superior. Vocês viram que esse instituto é completamente diferente da reavaliação? Ficou claro agora para você, Pina? Agora ficou melhor, ficou melhor. É diferente. Então, ou seja, quando você... O teste de recuperabilidade visa exatamente, na prática, fazer o contrário. Trazer a valor de mercado se ele estiver menor, ok? Então, é o seguinte, quais são os indicadores? Por que a empresa imagina que tem que fazer o teste? Quando ela imagina que aquele ativo perdeu o valor de mercado, veículo é muito comum, né? Isso aí. Ele está registrado por um valor, ele sai da concessionária, já perde, já tem um percentual de perda, ok? Mudança no ambiente tecnológico. Imagina o pessoal que fazia desenvolvimento numa plataforma que não existe mais. Eu só desenvolvi para o Windows XP, por exemplo, né? A minha ferramenta só funciona no Windows XP. O Windows XP já é uma linguagem, né? Que linguagem não, já é um sistema operacional que não funciona mais. Então, você perdeu, houve mudança no ambiente tecnológico. Então, se você tem um ativo, que é o processo de desenvolvimento, quanto que está lá registrado no intangível, ele já não tem mais valor, ok? Ou então, por exemplo, Ô Cícero, pode falar. Não, conclui aí o teu raciocínio, depois eu falo. Tá, beleza. Um caso, né, comum aí, um caso, por exemplo, Telex, né? Você tinha lá aquelas máquinas de Telex. Ô, gente, com o WhatsApp você não precisa mais de Telex. Então, houve uma mudança tecnológica. Então, todo aquele seu parque industrial montado para desenvolvimento daquele sistema já dá sinal de que, se você fizer um teste de recuperabilidade, já não funciona mais, entendeu? Pode falar, Cícero.
eu fiquei com dúvida um pouco nos efeitos tributários dessa mudança aí. Se você pudesse pegar um pouquinho. Você diz da reavaliação? Avaliação. Quando eu jogava isso para a reserva de avaliação no modelo antigo, eu certamente eu mantinha ali, embora tenha uma reserva de reavaliação, eu mantinha o bem para um valor mais próximo ali de venda no mercado. Então, quando eu realizasse, talvez o ganho de capital ele não fosse tão grande. E agora, nesse novo modelo, quais são as diferenças do ponto de vista tributário? Essa é a pergunta. Tá, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Eu vou fazer na planilha aqui, tá? Só um minutinho. Deixa eu voltar para a planilha lá, Cícero. Bom, vamos colocar um número aqui mais. Vamos desenhar uma operação de como que seria isso daqui, tá? Vamos lá, gente. Eu tenho aqui o valor do imobilizado. Nossa, isso tudo não. Vamos supor que esse item depreciou. Em... Deixa eu ver se eu desenvolvi uma planilha dessa aqui. Ao invés de eu desenvolver do zero, deixa eu ir nela aqui. Está meio bagunçado, mas... Para a gente não perder. Se você quiser seguir e depois trazer esse exemplo, Rubens, não tem problema, tá? É uma dúvida que me surgiu agora. Não, tranquilo. Isso aqui tá fácil. Eu tenho só que abrir ela aqui. Só um minutinho. Deixa eu só... Rapidamente, gente. Bom, deixa eu copiar aqui. Olha só. Imagina a situação que eu tenho 3,5 milhões, tá, de ativo imobilizado, uma depreciação de 350, tá? Em 4 anos, eu tenho 1.400.000. Eu tenho um valor 2.100.000. Então, o bem foi avaliado em 4 milhões. Qual que é o valor da minha reavaliação? 1.900.000, ok? Então, olha só, eu passo a ter, então, um ativo de 5.400.000, tá? 1.400.000 de depreciação que eu já tinha, de forma que ele fica líquido. Então, como que é a contabilização? Você debita o imobilizado e credita em reserva de reavaliação. Nesse momento aqui, muita gente não fazia isso aqui para não reduzir a reserva de avaliação, mas você já tinha que calcular o imposto de renda. Ou seja, então você tem uma despesa de imposto de renda a apropriar, tá certo? Que é exatamente os 34% daqueles 1.900.000, quanto o passivo, provisão de R. Por que o pessoal não gostava de fazer isso na data? Gente, assim, eu sou um cara extremamente técnico, assim, então quando acontecem os eventos, eu gosto a pessoa fala assim, mas para quê? Não vai fazer diferença nenhuma. Eu sempre gosto de mostrar tecnicamente o jeito, certo? Ok? Então, assim, tecnicamente, o cara tinha que considerar um passivo de curto prazo para um ano e de longo prazo. Mas aí diminuiria os indicadores de liquidez. E o cara exatamente queria fazer uma maquiagem, tá certo? Aí é o seguinte, aqui eu tenho um histórico. Aí, beleza, eu tinha que contabilizar isso aqui. Nem todo mundo fazia, mas tudo bem. E aqui eu tenho um histórico de evolução. Como é que esse imobilizado fez? Então, no ano 1 eu tinha 3.500,
Apropriei 350 de depreciação, eu fiquei com o contábil de 350. E eu tive uma despesa de avaliação de uma despesa de depreciação de 350. No ano 4, eu fiz a reavaliação. No final do ano 4, tá? Para a gente ficar bonitinho aqui, de maneira que eu reconheci em janeiro do ano 5, tá? Eu ainda, e isso vale para o impairment e vale para a reavaliação. Quando eu falo em depreciação aqui, eu não deprecio bem por 10 anos. Eu deprecio bem pelo período restante, ok? Isso vale para a reavaliação, vale para o impairment também, tá certo, gente? Isso aí é um pulo do gato aí. Beleza? Então, aqui eu já lanço aquele 1.900.000, tá certo? Eu tenho uma depreciação acumulada de 1.750.000, que eu já tenho que lançar os 350 desse mês, desse ano, tá? E eu tenho um adicional de depreciação de 316.000 aqui, tá? Que é exatamente a depreciação. O bem vai ser depreciado em 6 anos. Você está vendo a fórmula aqui, gente? Aqui em cima? Tá vendo? Eu fiz em 6 anos. Então, eu pego o período restante de vida útil do bem e deprecio pelo período restante, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 316. Eu já não havia contabilizado 646 de uma provisão, de um pagamento futuro de imposto. Então, aqui, ó, eu tenho a realização. Anualmente, eu teria 107.000, tá certo? Até o final do período, eu realizaria, transferiria. Na parte B do LALUR, eu jogaria 1.900.000, tá certo? E aí eu adicionaria a depreciação de 316, de maneira que o impacto no imposto de renda a mais seria de 107. Eu deduziria da minha provisão de longo prazo, né? E da provisão que eu fiz ali, né? De longo prazo, colocaria no curto prazo, e o imposto a pagar sofreria impacto de 107.000 naquele período, tá certo? Ou seja, em 6 anos eu teria realizado 100% aquele ativo e, consequentemente, o imposto de renda dele. Entendeu, gente? Eu fiz aqui separadinho, bonitinho, tá? O imobilizado, eu coloquei a reavaliação, total do ativo, depreciação acumulada, original, a depreciação de reavaliação e o valor contábil. Tá certo? De maneira que no final do 10º ano, eu zero meu ativo, né? Do ponto de vista contábil, ele fica 100% depreciado, e eu realizo 100% da minha provisão para imposto de renda. Ok? Rubem, olha só, pessoal, vou perguntar aqui para você, olha só, eu estou vendo aqui o 666, 666, 666. Esse número é cabalístico, né? Cabalístico, é. Isso aqui é o resultado de dividir 5.400 por 6 anos, é isso? Seria o total da depreciação do período, tá vendo? Ó, eu tenho... Não, eu estou entendendo, porque o 316 aqui, eu estou entendendo, quer dizer, 350, mas o 316 é que eu estou entendendo que ele vem do 1.900, é 1.900 dividido por 6, é isso? Isso, exatamente, aqui, ó, 1.900 Não, tá bom. Dividido por 6, tá vendo? Ou seja, beleza, já entendi. Anualmente eu tenho esse adicional, eu tenho que depreciar esse valor, entendeu? O que eu quis enfatizar, Zé, na verdade, é o seguinte, que eu deprecio para a pessoa não cometer o erro de depreciar, por exemplo, esse item deprecia em 10 anos, então eu reavalio aqui em 10 anos. Não, eu reavalio, eu deprecio pelo restante da vida útil. Okay? Não, já entendi. Quer dizer, o adicional que você está falando da reavaliação é que você deprecia pela vida útil ainda a ocorrer, ainda a gente, e soma com o que você já vem, porque você não pode pegar e mudar a contabilidade para trás, você já lançou aquele bem lá atrás, e já tem a depreciação, o direito da depreciação. Entendi. E eventualmente, assim, uma coisa que fica clara, assim, na teoria, por que você não mudaria para trás? Porque lá atrás esse bem foi registrado pelo valor correto.
ele efetivamente, quando você adquiriu no ano 0 lá, ele efetivamente valia 3.500. Por uma questão de mercado, sei lá, N situações. Você tem, não, o que acontece é o seguinte, você tem esses 350 aqui como despesa para você se apropriar para frente, né? Isso, exatamente. Então, o que você vai alterar, vai mudar a depreciação? Você adiciona a depreciação, o valor pelo restante da vida útil do bem, o valor do adicionado. Está entendido? Está entendido. Exatamente. Então, assim, eu não sei aí, o pessoal que está militando na contabilidade no dia a dia, ainda deve ter muita reserva de reavaliação ainda, entendeu? Ainda deve ter esse tratamento da parte B do LALU deve estar assim, né? Deve estar ainda bastante usual, né? Ok, Cícero. Esclareci? Amor. Hã? Ok. Essas caixas aqui, eu não... O que é? Oi. Oi, Lucas. Essa última aqui. Ah, tá. Então deixa eu... Hã? Que a gente... Eu vou mutar o Lucas aqui. Isso, exatamente. Beleza. Vamos lá, gente. Continuando, então. A nossa militância. Vamos lá. Então é o seguinte. Eu tenho, então, essas questões que fazem com que a empresa suspeite que exista possibilidade de ter perda. Então, ela tem as fontes externas e internas. Fontes externas é o que o mercado indica, tá certo? Então, assim, se houve aumento de taxa de juros, então, teoricamente, ele tem que testar para ver se mesmo naquele novo cenário, a rentabilidade que aquele item está me dando vai corresponder àquela alteração, entendeu? E o caso comum é quando o valor do patrimônio líquido, que eu tenho lá negociado na Bolsa de Valores, ele está maior do que o valor de mercado. Tá certo? Então, se eu tenho lá as ações, o meu patrimônio líquido está 1.500.000 e o meu patrimônio, considerando o valor de mercado, está 1.250.000, então alguma coisa está errada. Tá certo? Então, isso é um indício de que eu tenho ativo superavaliado, entendeu? Então, é o seguinte, a diferença desse ajuste quando você fazia uma reavaliação, você tinha, teoricamente, um aumento da receita. Não aumentava a receita porque você jogava em reserva. No caso do impairment, você reduz o ativo em contrapartida a uma despesa, ok? Bom, aí tem o aspecto das fontes internas, né? Você sabe que o seu item está obsoleto, tá certo? Então, assim, se você sabe que esse item está obsoleto, então, teoricamente, você tem que fazer o teste para ver se o que produz aquele bem ou a sua rentabilidade no futuro está sendo prejudicado pela sua obsolescência, tá? Quando você tem plano de reestruturação, descontinuidade ou baixa, né? Ou declínio de venda, ok? Então, assim, por que vendeu a menos? Então, aí você tem que avaliar todo o processo e ver se seus ativos estão superavaliados, ok? Então, vamos lá. Deixa eu falar um negócio, por favor. Zé, você é sempre bem-vindo nos nossos debates. Não, peraí. Não, deixa eu falar rápido para você poder continuar. Eu não sei quem estava ontem no 360. É o seguinte, o Breno comentou que a BR Mall está tradando o Ruben no mercado a 0,60 do valor patrimonial, entendeu? Então, assim, ou seja, ela está negociando a 60% do que seria o valor patrimonial. Ruben, ao contrário de todo mundo, toda vez que eu vejo um negócio desse, eu fico preocupado. Eu não vejo isso como oportunidade de compra exatamente pelo que você acabou de listar. A gente nunca sabe se o patrimônio líquido daquela empresa está efetivamente, que está reportado, está efetivamente aquilo ou não. Se alguém está negociando, se alguém está se dispondo a vender a 0,60, é porque eu acredito que o cara fez a conta e sabe o que está acontecendo, entendeu, Rubem? Sim. É só para colocar
ontem, só para colocar a tua importância para quem acha que puder operar ação, comprar coisa barata, como é que eu vou te falar? É só o sinalizador, né? Assim, tem alguma coisa no patrimônio, quer dizer, os shoppings que estão lá da BR Malls devem estar super avaliados, tem uma série de coisas ali que a gente não tem controle, entendeu? Porque ela está destoando. Todos os outros pares do mercado, o Google Trade, dão 2 vezes o patrimônio líquido, e ela trada a 0,60, entendeu? Então, assim, eu não quis falar Só complementando aí, o Lobo, o que quer dizer é o seguinte, que se você fosse vender os prédios hoje, que é da BR Mall, não significa que seria recuperado para o patrimônio. Exatamente. Típico. Exatamente. Exatamente. Porque é o seguinte, se ela passa em processo de liquidação, digamos assim, né, de venda dos seus ativos, provavelmente ela não deve arrecadar o tanto que... Ou seja, o ativo está carregando uma expectativa de resultado que não existe mais. Ou então ela fez uma reavaliação anterior e botou os shoppings dela acima do que seria o preço de mercado atual, concorda? Pode ser. Porque, teoricamente, assim, a norma de... Porque eu não vi o balanço, né? Então, assim... Não, claro, a gente está falando... nada, né? Ou não reavaliou nada, ainda está no período pré-pandemia, né? Não pode ser isso? Olha só... nesse período, eu acho assim, se a empresa é capitalizada e bem estruturada, que eu imagino que seja, né, uma rede de shopping, a pandemia impacta, mas não quebra, entendeu? Porque ela continua cobrando os aluguéis. Eu presto serviço para shopping e eles reduziram, assim, tipo, 80% do que eles me pagavam, eles estão pagando hoje, né? Tiraram 80%, estão pagando 20% do que eles pagavam. É uma fase transitória, mas eles estão negociando isso com o fornecedor. Agora, eu vejo muita gente que tem loja reclamando que eles continuam cobrando do mesmo jeito. Abriram aí, fizeram, né, voltou a movimentar, todo mundo achou, agora vai dar, e de repente há um recrudescimento da pandemia e o pessoal tem que parar de novo, né? Então, assim, eu não vejo que tenha sido necessariamente impacto da pandemia. Depende muito, assim, também de qual ponto operacional ela está. Se ela está muito no início, realmente a pandemia pode ter afetado, né? Pode falar, Silvana? Eu dei uma lida rápida na parte de impairment, e eu sei que quando uma empresa resolve fazer um impairment de alguma coisa, ela não pode escolher um único ativo para fazer e deixar os demais da mesma classe sem serem avaliados, né? A lógica é fazer todos os ativos daquele mesmo grupo. No caso de reavaliação, vamos pegar aí o exemplo do shopping, ela também, se fosse fazer uma reavaliação de um único shopping em uma única região, ela é obrigada a fazer de todos os demais que estão em outras regiões do Brasil? Eu creio que a lógica seja a mesma, né? Tá, o Instituto de Reavaliação, ele não... Primeiro, se a reavaliação foi antes de 2007, tá, gente? Isso aí eu queria deixar bem claro, porque o Instituto de Reavaliação ele foi estritamente revogado pelas razões. Assim, eu citei 3 razões, podem ter várias outras, tá? Então, assim, o que aconteceu é o seguinte, na minha opinião, o que pode ter acontecido, eu adquiri um ativo por 1 milhão. Por razões de mercado, por essas fontes aí, esse ativo, ele já não vale mais 1 milhão, entendeu? Não houve reavaliação, houve uma mudança na expectativa do mercado, de maneira que reduziu o valor desse ativo, entendeu, Silvana? Não é que tenha tido lá atrás a avaliação, houve uma quebra de expectativa, são vários fatores, tá certo? Por exemplo, quando houve a queda do preço do barril de petróleo, não sei se vocês lembram, o impairment da Petrobras chegou a 44 bilhões. Depois o preço recuperou, esse valor foi revertido. Por quê? Porque o ativo que representava da Petrobras estava mais alto pela expectativa
de venda com base nos preços antigos, a 90, o barril e tal. Caiu para 30, aí eles fizeram um impairment. Então, assim, eu imagino, eu estou falando assim, sem conhecer o balanço lá do que o Lobo citou, né? Eu imagino isso. Eles tinham uma expectativa grande e, por razões de pandemia, às vezes o momento ali do lançamento tenha prejudicado a eles, entendeu? Né? É a mesma coisa, você compra um time de futebol no dia 28 de fevereiro de 2010. Né? Nossa, nós temos expectativa de trazer tantos torcedores, não sei o quê, papapá. Bom, então aí você falou, esse time de futebol vale 1 bilhão. Aí, de repente, vem a pandemia, fecha tudo. Aquela sua expectativa naquele período, ou seja, eu fiz o impairment, veja bem, gente, eu fiz o impairment em 31 do 12 de 2020. Eu fiz sem torcida, eu não tenho expectativa que 2021 eu tenha torcida, tá certo? Então, o que acontece? Se eu comprei por 1 bilhão, em 31 do 12, aquele ativo não vale 1 bilhão, tá certo? Aquele ativo vai se recuperar com o tempo. No ano seguinte, eu não tive torcida, eu não tive esse evento, entendeu? Ô, Silvana, eu posso falar aquele negócio? Sim. Já que eu estou falando de futebol? Sim, claro, deve. Tá. Então tá, depois eu falo. Gente, surprise. Ok? Ô, gente, então ficou, tá mais ou menos, nós estamos mais ou menos alinhados com relação eu vou ter que dar mais uma aula sobre impairment, porque eu vou ter que dar algum exemplo prático para vocês, tá? Mas olha só, basicamente é o seguinte, esses são os indicadores da necessidade de você avaliar a possibilidade de fazer o impairment, ok? Em situação normal, não, eu estou todo vapor aqui, papapá, entendeu? É o que a nota fala lá. Gente, nas notas aplicativas das empresas, a administração fez uma avaliação e resolveu que não tem perda significativa. Ou seja, nenhuma dessas fontes estava presente na hora que a empresa fechou aquele balanço, tá certo? O que quer dizer isso, tá? Ô, gente, eu posso passar para frente? Até agora tá ok? As fontes externas, os indicadores de que tem problema. O Lobo citou a situação do PL, né, do valor de mercado mais baixo do que o PL. Né? Então, assim, é um indício, né, da necessidade de fazer, ok? Né? Então, beleza. Vamos lá. Bom, no impairment eu tenho dois conceitos, tá? Eu tenho a unidade geradora de caixa, que é o menor grupo identificável de ativos que geram entrada de caixa. Então, por exemplo, se eu tenho um carro, tá certo? O que seria o menor item gerador? Poderia ser o motor, por exemplo, ok? Eu tenho uma indústria gráfica. O que poderia ser o menor item daquele? Seria aquela máquina que corta o papel? Não sei, entendeu? Assim, cada empresa tem a sua, por exemplo, eu tenho uma impressora, uma empresa de impressora. O cilindro, a empresa de impressora, essa impressora vale 1 milhão. Ela é depreciada em 5 anos. O cilindro é em 2. E o cilindro é, por exemplo, 60% do valor daquela máquina, tá certo? Então, o impairment nessa máquina deveria ser feita pensando no cilindro, tá certo? Que é o menor grupo. Ativo corporativo. Ativo corporativo é o seguinte, eu tenho as minhas máquinas, mas eu tenho, por exemplo, o prédio onde funcionam aquelas máquinas. Então, esse conjunto de itens seriam os meus ativos corporativos. Entendeu? São os ativos que contribuem, mesmo que indiretamente, para esse fluxo de caixa. Tá? Bom, aí eu tenho a questão do valor em uso. Valor em uso é o seguinte, eu tenho o valor justo, tá? Vamos supor, eu tenho um carro, vamos supor que eu tenho aqui um Corolla, eu fiz até uma pesquisa aqui, por exemplo.
né? O Corolla à vista vale 120.790, ok? Um Corolla de 2 anos em uso, vamos supor que eu pense em 2 anos, ele vale 86.251, tá? Isso eu peguei pela tabela FIP. Isso é valor em uso, valor justo, ok? O valor em uso, eu vou dar um exemplo na próxima aula, é quando o seguinte, você fala assim, bom, eu tenho esse carro aqui, eu posso usá-lo para Uber, então, tá? Com Uber eu vou ter tanto de rentabilidade trazida valor presente pelo WACC ou pelo valor que eu pago de juros no financiamento de um carro zero, tá? Esse valor, ele é comparado, por exemplo, se eu pego esse Uber, falo assim, bom, esse Uber é valor presente, considerando a receita que ele pode me dar, a rentabilidade que eu espero, tudo isso, se eu for transportar executivo, o uso dele em si, tá certo? A receita que ele proporciona à minha empresa, trazida a valor presente, vamos supor que deu 50 mil. Então, olha só, eu em 2 anos, pela tabela FIP, eu tinha 86 mil. Fazendo a rentabilidade pelo período restante, que no caso é 5 anos, o valor é o prazo de depreciação total. Se eu, no final do segundo ano, para o terceiro, faço uma projeção de 3 anos, qual que é a rentabilidade que esse carro está me dando? Trazendo a valor presente, vamos supor que tenha dado 50 mil. Eu tenho que pegar o maior item, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho contabilidade lá, 90 mil com depreciação, valor justo, quanto que o mercado me paga por aquele bem? 86. Quanto que aquele carro, quanto que o valor em uso, quanto que a rentabilidade que aquele carro vai me dar? Se eu tenho, por exemplo, 70 mil, eu tenho que pegar o maior valor dos dois, entre o valor em uso e o valor justo. Então, no caso, eu teria que fazer o impairment entre o valor contábil e o valor o valor justo, ok? E abandonar o valor em uso. Eu não faço pelo menor valor, eu faço comparo os dois, valor em uso e o valor justo. Qual que é o maior? Então, eu tenho que considerar esse valor como impairment, ok? Então, é o seguinte, gente, eu não vou ter tempo de fazer o exemplo prático, mostrar isso na prática, né? A gente pode fazer isso numa próxima aula. De qualquer forma, o seguinte, o valor recuperável somente será feito se for menor que o contábil, ok? Que aí eu já elimino o instituto da reavaliação, que foi o caso que o Pina colocou, tá certo? Quando eu não falo em reavaliação para baixo, eu falo em valor recuperável, quando é para baixo, tá certo? Esse conceito ficou claro para vocês, né, gente? Tá? Então, é o seguinte, ela é debitada em despesa contra o ativo, tá certo? Aí, o seguinte, eu passo, como eu fiz lá na reavaliação, eu faço a depreciação do período restante pelo novo valor, tá certo? Como que é o aspecto tributário? É a mesma coisa da reavaliação, porque a Receita Federal não aceita essa despesa, ok? Essa despesa, ela só será reconhecida do ponto de vista do benefício da redução do imposto de renda somente quando esse ativo se realizar, ou à medida que ele for realizando, ok? Obviamente que chegou no segundo ano, você faz uma nova avaliação e vê que o valor contábil ainda ficou menor que o valor em uso ou valor justo, então você faz a reavaliação do que você fez no ano anterior. Tá? O Lobo, inclusive, uma época perguntou se havia essa possibilidade, e existe essa possibilidade mesmo, tá? De você fazer a reavaliação, de fazer a reversão, tá certo? Vamos lá. Ficou em duplicidade aqui. Gente, amanhã, então,
Gente, alguma dúvida até agora? Eu ia fazer um exemplo prático, mas, assim, pelo caminhar... Bom, eu acho que vale a pena a gente, semana que vem, dando um pitaco aí que nem o Zé, na sua aula, metendo o bedelho, né? De repente, a aula que vem a gente reiniciar, né? Fazendo breve recapitulação desse tema, que é um tema bem bacana, e fazer esse exercício. Sim, sim. Gente, a conclusão que eu chego é que quando você faz a coisa, mostra o aspecto prático, por mais maçante em termos de aula que fica, mas pelo menos assim, a compreensão, igual a gente fez na aula passada, a compreensão fica muito, muito melhor, né? Como a gente fez no caso da... Ô, Rubens, desculpa, eu não acho que quando você demonstra a planilha fica maçante, não. Eu discordo disso. Não sei os outros aqui, mas eu acho que quando você bota na planilha é que você consegue, ao contrário. Você me desculpa, eu não sei o que os outros acham. Pô, use a planilha sempre. Concordo plenamente. Então, Eu também. Demonstrar o esquema como funciona, o esquema contábil. Isso é fundamental para melhor o rendimento. Então tá, eu vou trazer, um caso prático de valor em uso. Eu vou pesquisar, por exemplo, eu ia fazer do João, o pipoqueiro, mas por que eu achei prejudicado o João Pipoqueiro? Porque o carro custa 5 mil e o João tem uma rentabilidade de 2 mil, de 2 ou mil e pouco por mês. Isso significa o seguinte, que o intangível que ele tem lá, ou seja, o ponto e outros fatores são mais relevantes do que o ativo do carrinho dele. Então, nunca vai dar impairment por causa do João Pipoqueiro, entendeu? E outro detalhe, viu, gente? Se você faz valor em uso e valor justo, se ele for maior do que o valor contábil, você não faz, entendeu? Tá certo? Então, às vezes você tem um valor justo mesmo, você faz valor em uso maior, então você não faz impairment, ok? Esse é o detalhe teórico. Gente, eu queria fazer um convite... Oi, pode falar. Bom, desculpa aí. Só para assim, deixar com chave de ouro esse ponto do Zé do esquema, eu trabalhei com profissionais, se você fosse explicar uma contabilização para ele, não levasse um esquema desse, podia voltar que ele não ia te ouvir. Porque ele não ficava claro para ele, não ficava claro para ele o que você estava falando. Então é fundamental, tá, cara? Não se preocupe. Aplicabilidade, né, Cícero? Aplicabilidade. Não, gente, legal. É bom saber, é bom ter esse feedback de vocês, porque realmente eu percebi o seguinte, que a aula passada a gente pegou na planilha e ela teve um bom volume, o pessoal assistiu bem. E assim, na verdade, aquilo que eu falei que eu falo sempre, o contador, quando a demanda é dele, imagina o seguinte, você liga para o diretor de TI, diretor, eu estou com uma demanda aqui, eu preciso fazer um impairment aqui e tal, do ativo. Aí o que me vem na cabeça, que acontecia comigo na prática, quando eu militava na área, o cara falava assim, tá, Rubens, só um minutinho, tá, eu vou te deixar na espera aqui, já te dou uma resposta. Aí você caía na espera, você ouvia assim, nesse momento, os nossos analistas e programadores estão ocupados, você é o 100º da fila. E aí você liga de novo, você é o 20º da fila. Aí você liga de novo e fala assim, você é o 2º da fila. Aí o que você faz? Você compra carne, picanha, cerveja, carvão, tudo, beleza, eu vou ser atendido, eu sou o próximo. Aí você liga no dia seguinte, todos os nossos analistas e programadores estão ocupados, você é o 20º da fila. Então, assim, aí o que acontecia? A gente acabava tendo que fazer em Excel, né? E aí o seguinte, em algum momento você era atendido. Eu tive que fazer consolidação na unha em Excel, entendeu? Assim, porque eu não tinha sistema. Até eu conseguir ser atendido, demorou pra caramba. Então, esses exemplos que eu dou, igual da aula passada, como calcular juros, né? Como calcular a depreciação numa planilha Excel, cara, é start. Porque isso é de 2019 para cá. Então, quer dizer, está muito recente ainda, né? Pode falar, Silvana. Você falou que ia fazer 2 convites, né? Um para domingo e um para quarta. Quais são esses convites? Olha só, eu vou fazer o de domingo. Quem quiser fazer o merchan pode fazer.
que é o nosso encontro aqui, né, com a Patrícia Rodrigues. Quem pode fazer uma merchan dela? Eu posso fazer. Ah. A Patrícia é uma mineira, hein, Rubem? Mineira, hein? É gente boa, gente boa. É, gente muito boa. E então amanhã, 8 horas da manhã, a gente vai ter pão de queijo com stroopwafel. Stroopwafel é um lanchinho, é um waffle, um biscoito de waffle com recheio de caramelo no meio, que é muito comum na Holanda. Patrícia está na Holanda. Para ela vai ser meio-dia, para nós 8 horas da manhã. Essa mineira fez engenharia no ITA, passou pela Vale aqui no Brasil, foi fazer finanças em London e hoje é country manager da Vale na Holanda. Ela vai contar toda a trajetória dela amanhã, às 8. Ok, beleza. Então, gente, o convite está feito, né? Bom, só de falar que é mineira, você já sabe que é gente boa, né? E o tema vai ser esse aí. O convite para quarta-feira é o seguinte, gente. A gente vai, dentro do canal de contabilidade, nós vamos lançar a contabilidade que a gente, o FNP bate um bolão. Que é o quê? A gente vai falar da contabilidade de clubes de futebol, os aspectos legais que envolvem o jogo em si, né? O futebol, né? Como que é os aspectos tributários, os aspectos societários, né? Os aspectos de trabalhistas, né? E a gente vai abordar esse tema. E assim, à medida que os times forem lançando os balanços, nós vamos fazer a análise do balanço. Até agora eu tenho análise do Grêmio, tá certo? Sim, que foi quem lançou. Então nós vamos lançar e a gente vai ver qual foi o impacto da pandemia no futebol, tá certo? Então esse encontro nosso será às quartas-feiras, às 18h30, ok? Então esse é o convite que eu faço para vocês. Nós vamos falar... O objetivo não é falar de futebol. É um pré-jogo? É tipo um pré-jogo, é um aquecimento. É um pré-jogo, né? Porque logo depois, dia 4, por exemplo, já tem Campeonato Mineiro aqui, às 21h30. Então, assim, a gente vai falar, vai abordar esses aspectos. É um negócio interessante porque eu vou falar de uma coisa que eu gosto, que é futebol. Eu comecei essa coisa assim de internet, eu comecei com o futebol, eu voltei para a contabilidade por causa do futebol. E assim, é muito interessante, gente. A gente vai poder trocar muita ideia, vocês vão conhecer bastante sobre o que está por trás no aspecto legal, né, do futebol, entendeu? Ok? Convite feito, vocês vão aceitar o convite, né, gente? Pô, vocês vão deixar Eu não vou falar do Galo só, não, viu, gente? Eu vou falar do Flamengo, falar do Grêmio, vou falar do Botafogo, eu não sei, né? Do Vasco, eu vou falar do... Não vai fazer impairment do Flamengo, não, né? Por favor. Não, a gente... o impairment... Na verdade, a gente, na frente, a gente vai tentar fazer um valuation, né? Uma coisa assim... Já que a gente está com uma equipe muito técnica... flamenguista lá no... Já vem a flamenguista lá no chat me esculachando lá. Flamenguista, não... Cara, tudo igual. Aí é o seguinte, gente. Então, é isso aí. Convite feito. Vai ser um papo muito legal, né? E eu conto com vocês. E assim, depois disso, quando a gente estiver tudo consolidado, a gente vai poder sentir o impacto. Uma das tentações que eu não vou ter de fazer é o consolidado, mas a gente vai fazer o valuation, vai fazer tudo isso, tá bom? Tem um ali com a bandeira do Vasco logo atrás, né? E é isso aí. Passa o impairment do Vasco. Nossa, vai chegar à conclusão que vale a pena ser vascaíno. Não é a pena? Sempre vale. Ok, gente. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Com relação ao impairment, a gente continua na próxima aula. Nós vamos abordar rapidamente isso e vamos trabalhar, né, diretamente algum aspecto prático, tá bom? Gente, então,
beleza. Aguardo todos. Algum comentário, alguma coisa assim, gente? Foi ótimo. Só que a gente quer mais também. Obrigado. Tá bom, gente. Então é o seguinte, até quarta-feira, conto com vocês lá, aqui, né? E vamos lá, vamos ter um debate bom sobre... E a contabilidade continua todo sábado também, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, um bom final de semana, nos vemos amanhã e vamos em frente, tá? Tudo de bom. Valeu, Rubens. Obrigado. Até amanhã. Abraço, cara. Valeu, pessoal. Tchau.